Hércules era filho de Zeus, o rei dos deuses, e de uma mulher chamada Alcmena. Desde muito pequeno, já demonstrava uma força fora do comum. Dizem que, ainda bebê, conseguiu vencer perigos que assustariam qualquer adulto. Enquanto outras crianças brincavam, Hércules já surpreendia a todos com sua coragem e energia. Mesmo sendo tão forte, tinha um coração bondoso e gostava de ajudar quem precisava. Mas havia alguém que observava tudo com inveja. Hera, esposa de Zeus, não aceitava que Hércules fosse filho de seu marido. Cheia de raiva, decidiu que aquele menino não teria uma vida tranquila. Com o passar dos anos, ela continuou acompanhando cada passo do herói, esperando o momento certo para agir. E esse momento chegou. Um dia, Hera lançou sobre Hércules uma terrível confusão em sua mente. Sem perceber o que fazia, ele acabou cometendo um grande erro e causando profunda tristeza às pessoas que mais amava. Quando finalmente voltou a si e entendeu o que havia acontecido, Hércules ficou profundamente arrependido. Com o coração pesado, ele percebeu que precisava reparar o mal que havia feito. Não poderia simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Decidido a encontrar uma solução, Hércules partiu em busca de ajuda. Ele foi até o oráculo de Delfos, um lugar sagrado onde os deuses davam respostas aos homens. Ali, recebeu uma missão difícil. Hércules deveria servir ao rei Euristeu, seu primo, e obedecer a tudo o que ele ordenasse. Euristeu, com medo da força de Hércules, decidiu dar a ele tarefas muito perigosas, quase impossíveis de cumprir. Seriam 12 trabalhos, cada um mais difícil que o outro. Mas Hércules não recuou. Ele aceitou o desafio, pois sabia que somente assim poderia provar seu valor e um dia encontrar a paz. O primeiro desafio de Hércules o levou até a região de Nemeia, onde vivia um leão enorme e feroz, que espalhava medo por toda parte. Nenhuma arma conseguia ferir aquele animal, pois sua pele era tão dura que nem lanças nem flechas conseguiam atravessá-la. Ao encontrar o leão, Hércules tentou atacá-lo como faria em qualquer batalha, mas logo percebeu que aquilo não seria suficiente. Então, com coragem, decidiu enfrentá-lo usando apenas sua própria força. A luta foi intensa. O leão avançava com suas garras afiadas, enquanto Hércules resistia e procurava uma forma de vencê-lo. Depois de muito esforço, ele conseguiu dominar o animal e derrotá-lo com as próprias mãos. Ao final da batalha, Hércules teve uma ideia. Usando as garras do próprio leão, retirou sua pele e passou a usá-la como uma capa resistente, que o protegeria em seus próximos desafios. Assim, Hércules completou o primeiro de seus 12 trabalhos. O segundo desafio levou Hércules até um pântano escuro e perigoso, onde vivia a terrível Hidra de Lerna. Era um monstro assustador, com várias cabeças, e cada vez que uma delas era cortada, outras duas surgiam em seu lugar. Ao se aproximar, Hércules foi atacado pela criatura, que avançava com suas muitas cabeças, tentando envolvê-lo. Ele lutou com coragem e começou a cortar as cabeças do monstro, mas logo percebeu que o problema só aumentava. Quanto mais lutava, mais a Hidra se tornava forte. Foi então que Hércules teve uma ideia. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau, eles passaram a usar o fogo para queimar os pescoços da criatura logo após cortar cada cabeça. Assim, impediram que novas surgissem. A batalha foi longa e difícil,
mas, trabalhando juntos, conseguiram derrotar a Hidra. Depois disso, Hércules ainda tomou uma providência importante. Ele mergulhou suas flechas no sangue do monstro, tornando-as ainda mais perigosas para os desafios que viriam. Assim, Hércules completou o segundo de seus 12 trabalhos. O terceiro desafio parecia mais simples, mas exigia algo que Hércules ainda não havia usado tanto: paciência. Ele deveria capturar uma corça muito especial, rápida como o vento e com chifres de ouro brilhante. Esse animal era protegido pela deusa Ártemis e por isso não poderia ser ferido. Hércules partiu em sua busca e seguiu seus rastros por florestas e montanhas. Mas a corça era veloz e sempre conseguia escapar. Dias se passaram, depois semanas, e ainda assim Hércules não desistia. Ele continuou sua perseguição com calma e determinação, esperando o momento certo, até que finalmente conseguiu se aproximar o suficiente. Com muito cuidado, capturou a corça sem machucá-la, respeitando a vontade da deusa. Assim, usando mais paciência do que força, Hércules completou o terceiro de seus 12 trabalhos. O quarto desafio levou Hércules até as montanhas frias de Erimanto, onde vivia um enorme javali selvagem que espalhava medo por toda a região. O animal era forte, rápido e extremamente agressivo. Destruía plantações, atacava quem cruzasse seu caminho e ninguém conseguia detê-lo. Hércules iniciou sua busca pelas trilhas da montanha, seguindo os rastros deixados pelo javali. O caminho era difícil, coberto de pedras e neve, mas ele não desistiu. Depois de uma longa perseguição, finalmente encontrou o animal. O javali avançou com fúria, mas Hércules conseguiu desviar e começou a conduzi-lo cada vez mais alto, em direção às partes mais geladas da montanha. Ali, com a neve profunda dificultando seus movimentos, o animal começou a perder velocidade. Aproveitando o momento, Hércules saltou sobre o javali e conseguiu dominá-lo. Com muita força, amarrou o animal e o levou de volta, ainda vivo, como havia sido ordenado. Assim, Hércules completou o quarto de seus 12 trabalhos. O quinto desafio parecia, à primeira vista, menos perigoso que os anteriores, mas era igualmente difícil de cumprir. Hércules deveria limpar, em apenas um dia, os enormes estábulos do rei Aldias, que não eram limpos há muitos e muitos anos. A sujeira acumulada era tanta que ninguém acreditava que aquilo fosse possível. Ao chegar ao local, Hércules observou tudo com atenção. Sabia que, usando apenas a força, levaria dias para terminar o trabalho. Foi então que teve uma ideia. Próximos dali corriam 2 grandes rios. Com esforço, Hércules abriu caminho para que as águas mudassem de direção e passassem diretamente pelos estábulos. A correnteza entrou com força, levando embora toda a sujeira em pouco tempo. Em apenas um dia, os estábulos estavam completamente limpos. Assim, usando mais inteligência do que força, Hércules completou o quinto de seus 12 trabalhos. O sexto desafio levou Hércules até um lago cercado por pântanos e florestas densas, onde viviam aves muito perigosas. Essas criaturas tinham penas afiadas como lâminas e atacavam qualquer um que se aproximasse. Além disso, eram muitas e se escondiam entre as árvores, dificultando qualquer tentativa de enfrentá-las. Ao chegar ao local, Hércules percebeu que não seria fácil lutar contra inimigos tão rápidos e numerosos. Ele precisava encontrar uma maneira de tirá-las de seu esconderijo
Foi então que teve uma ideia. Com um forte barulho, Hércules conseguiu assustar as aves, fazendo com que levantassem voo ao mesmo tempo. Assim que elas surgiram no céu, ele aproveitou o momento para usar suas flechas. Uma a uma, as aves foram sendo atingidas ou fugiram para longe, deixando a região em paz. Depois de algum tempo, o lago voltou a ser um lugar seguro. Assim, com coragem e estratégia, Hércules completou o sexto de seus 12 trabalhos. O sétimo desafio levou Hércules até a ilha de Creta, onde vivia um enorme touro que causava destruição por toda parte. O animal era forte e indomável. Corria pelos campos, derrubava tudo em seu caminho e ninguém conseguia controlá-lo. Ao chegar à ilha, Hércules iniciou sua busca até finalmente encontrar o touro. Assim que o viu, o animal avançou com fúria, batendo os cascos contra o chão e levantando poeira. Hércules se preparou para o confronto. Com coragem, enfrentou o touro diretamente, desviando de seus ataques e tentando encontrar o momento certo. A luta foi difícil, mas, com sua grande força, Hércules conseguiu dominar o animal. Segurando-o com firmeza, ele o conteve até que não pudesse mais reagir. Depois disso, levou o touro consigo, como havia sido ordenado. Assim, com força e determinação, Hércules completou o sétimo de seus 12 trabalhos. O oitavo desafio levou Hércules até uma terra distante, onde governava o rei Diomedes. Esse rei possuía éguas muito perigosas, que eram conhecidas por sua ferocidade. Esses animais não se comportavam como cavalos comuns. Eram agressivos e atacavam qualquer pessoa que se aproximasse. Hércules recebeu a missão de capturá-las e levá-las até o rei Euristeu. Ao chegar ao local, ele encontrou as éguas presas por correntes, sendo vigiadas com cuidado. Mas, ao se aproximar, os animais se agitaram e tentaram atacá-lo com violência. Hércules precisou agir com coragem. Depois de enfrentar o próprio rei Diomedes e vencer a resistência dos guardas, ele conseguiu dominar as éguas. Com isso, os animais se acalmaram e puderam ser conduzidos com segurança. Assim, Hércules levou as éguas consigo e completou mais um de seus difíceis trabalhos. O nono desafio levou Hércules até uma terra distante, onde viviam as Amazonas, um povo de mulheres fortes e corajosas. A rainha dessas guerreiras se chamava Hipólita e possuía um belo cinto, símbolo de sua liderança e poder. Hércules recebeu a missão de trazer esse cinto até o rei Euristeu. Ao chegar ao território das Amazonas, Hércules se apresentou com respeito e explicou o motivo de sua visita. Hipólita, ao ouvir sua história, decidiu ajudá-lo e concordou em entregar o cinto sem lutar. Parecia que aquele seria um dos trabalhos mais simples, mas havia alguém que não queria que isso acontecesse. Hera, ainda invejosa, decidiu interferir mais uma vez. Disfarçada, ela espalhou um boato entre as Amazonas, dizendo que Hércules havia ido até ali para atacar e levar sua rainha à força. As guerreiras, acreditando naquilo, se prepararam para a batalha. De repente, o que parecia uma missão tranquila se transformou em um grande confronto. Hércules teve que lutar para se defender e, em meio à confusão, acabou enfrentando as Amazonas. Depois da batalha, ele conseguiu pegar o cinto de Hipólita e seguir seu caminho. Assim, mesmo com a interferência de Hera, Hércules completou o nono de seus 12 trabalhos. O 10º desafio levou Hércules a uma longa jornada, até terras muito distantes, onde vivia o gigante Gerião. Gerião era um ser poderoso
e possuía um rebanho de bois muito valiosos, de cor vermelha brilhante. Esses animais eram guardados com grande cuidado. Um pastor fiel vigiava o rebanho e um cão feroz de 2 cabeças protegia o local, impedindo a aproximação de qualquer estranho. Hércules sabia que não seria fácil cumprir aquela missão. Em seguida, derrotou o pastor que tentava impedir sua passagem. Então, Gerião apareceu. O gigante avançou para proteger seu rebanho e uma grande batalha começou. Hércules lutou com coragem e, depois de um combate difícil, conseguiu derrotar o gigante. Mas seu trabalho ainda não havia terminado. Ele precisava conduzir todo o rebanho de volta por um longo e cansativo caminho. Mesmo enfrentando novos desafios pelo trajeto, Hércules não desistiu. Com esforço e determinação, ele conseguiu levar os bois até o destino final. Assim, Hércules completou o 10º de seus 12 trabalhos. O penúltimo desafio de Hércules era encontrar as famosas maçãs de ouro, que pertenciam aos deuses e eram guardadas em um lugar distante e misterioso. Essas maçãs ficavam em um jardim encantado, protegido por um dragão que nunca dormia. Mas havia um problema ainda maior. Ninguém sabia exatamente onde esse jardim ficava. Hércules iniciou então uma longa jornada, percorrendo terras desconhecidas em busca de informações. Depois de muito procurar, ele encontrou o gigante Atlas. Atlas era responsável por sustentar o céu sobre seus ombros, uma tarefa pesada que nunca podia abandonar. Hércules teve uma ideia. Ele se ofereceu para segurar o céu por um tempo, enquanto Atlas iria até o jardim buscar as maçãs de ouro. O gigante aceitou a proposta. Assim, Hércules ficou ali, sustentando o céu com toda a sua força, enquanto Atlas partia para cumprir a missão. Depois de algum tempo, Atlas voltou com as maçãs, mas ao perceber o peso que Hércules estava carregando, decidiu não assumir novamente aquela tarefa. Ele disse que levaria as maçãs até o rei e deixaria Hércules ali para sempre. Mas Hércules, além de forte, também era inteligente. Ele fingiu aceitar a proposta, mas pediu apenas um momento para ajeitar melhor sua posição. Atlas, sem desconfiar, voltou a segurar o céu por um instante. Nesse momento, Hércules rapidamente pegou as maçãs e seguiu seu caminho. Assim, com inteligência e coragem, ele completou o 11º de seus 12 trabalhos. O último desafio de Hércules era o mais perigoso de todos. Ele deveria descer ao mundo dos mortos e trazer de volta Cérbero, o terrível guardião do submundo. Cérbero era um enorme cão de 3 cabeças, com força assustadora e aparência ameaçadora. Sua função era impedir que qualquer alma escapasse daquele lugar. Hércules sabia que aquele seria um desafio diferente de todos os outros. Antes de descer ao submundo, ele se preparou com coragem e determinação. Ao chegar lá, encontrou um lugar escuro e silencioso, onde reinava Hades, o deus dos mortos. Hércules se apresentou com respeito e pediu permissão para levar Cérbero até a superfície. Hades concordou, mas com uma condição. Hércules deveria dominar o animal, usando apenas sua força, sem armas. Aceitando o desafio, Hércules encontrou Cérbero. O cão avançou com suas 3 cabeças, rosnando e tentando afastá-lo. Mas Hércules não recuou. Com muita força e coragem, ele conseguiu segurar o animal e, após uma intensa luta, dominá-lo. Então, levou Cérbero até o mundo dos vivos, cumprindo a missão que lhe havia sido dada. Depois disso, Hércules devolveu o guardião ao submundo, como havia prometido.
Assim, ele completou o último de seus 12 trabalhos. Depois de cumprir todos os seus trabalhos, Hércules finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Ele havia enfrentado monstros terríveis, superado desafios quase impossíveis e provado sua coragem em cada passo de sua jornada. Mas, acima de tudo, aprendeu que a verdadeira força não estava apenas em seus músculos, e sim em seu coração. Com o tempo, sua história foi sendo contada por muitos povos, passando de geração em geração. E assim, Hércules se tornou um herói inesquecível, lembrado não só por sua força, mas também por sua determinação e coragem. E até hoje, sua história continua sendo contada, para que nunca seja esquecida. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra, e quem souber que conte outra.